Olá, bem-vindos ao nosso canal Fortalecimento da Fé, um espaço onde buscamos juntos fortalecer a nossa fé e aproximar a espiritualidade das nossas vidas, por meio da reflexão, da oração e da meditação. Hoje, vamos falar sobre o Salmo 46, um texto que nos apresenta uma verdade sobre a segurança que encontramos em Deus, algo tão necessário em um mundo onde tantas coisas podem mudar e escapar do nosso controle. Em nossa jornada, todos nós enfrentamos momentos em que a vida parece perder a estabilidade. Situações mudam, planos são interrompidos e o que acreditávamos ser seguro pode deixar de oferecer a proteção que esperávamos. Nesses momentos, somos levados a buscar respostas, apoio e uma direção que nos ajude a continuar. E é justamente diante dessas experiências que a fé pode deixar de ser apenas uma ideia distante e se tornar uma realidade presente em nossa vida. Naquele período da história, a segurança de um povo dependia de muitas coisas que pareciam capazes de protegê-lo. Havia cidades cercadas por muralhas, reis que comandavam exércitos e alianças que podiam fortalecer uma nação diante dos seus inimigos. Enquanto essas estruturas permanecessem firmes, era possível acreditar que o perigo poderia ser mantido do lado de fora, que a estabilidade de uma cidade ou de um reino dependia da capacidade de conservar aquilo que havia sido construído. Mas nenhuma dessas coisas era capaz de garantir completamente o futuro. Uma cidade podia ser cercada, um exército podia ser derrotado, um rei podia perder o poder, uma aliança podia deixar de existir. Aquilo que, em determinado momento, parecia oferecer proteção podia revelar os seus limites, ou quando uma ameaça maior surgisse. A segurança que parecia estar nas mãos dos homens podia desaparecer quando as circunstâncias mudassem. Era dentro de um mundo como esse que o povo de Deus aprendia, geração após geração, que a sua segurança não poderia depender apenas daquilo que os homens conseguiam construir. As muralhas podiam proteger uma cidade, mas não podiam controlar todos os acontecimentos. Os exércitos podiam defender um território, mas não podiam garantir que nenhuma ameaça surgiria. Os reis podiam governar, mas também estavam sujeitos às mudanças que alcançavam todos os homens. Diante dessa realidade, uma certeza começou a ocupar um lugar diferente na história daquele povo. A segurança não estava apenas naquilo que podia ser visto, nem somente naquilo que podia ser construído, nem na força daqueles que governavam. Havia uma realidade que não dependia da permanência dessas coisas. E foi nesse contexto que surgiu a declaração: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras não nasceram de uma geração que desconhecia o perigo. Foram pronunciadas por pessoas que conheciam a instabilidade da vida e sabiam que aquilo que parecia firme podia deixar de existir. Por isso, quando o Salmo chama Deus de refúgio e fortaleza, não está apresentando uma ideia abstrata. Está apontando para uma realidade reconhecida no meio da própria história. O povo podia atravessar períodos difíceis, enfrentar ameaças e viver momentos em que a força humana parecia insuficiente. Mas a sua segurança não precisava desaparecer, junto com o que os homens não conseguiam preservar. E é a partir dessa declaração que o Salmo começa a levar a narrativa para um cenário ainda mais extremo. Se cidades podem cair, exércitos podem ser derrotados e reis podem perder o poder. O que aconteceria quando a própria criação parecesse perder a sua estabilidade? Nesse momento, o Salmo abandona as imagens comuns da ameaça humana e apresenta uma cena muito maior. A terra começa a se mover. Os montes são lançados para dentro do mar. As águas se levantam e o cenário inteiro parece perder a estabilidade. E diante de uma realidade, o que parecia impossível de abalar é colocado em movimento. O Salmo apresenta a resposta daqueles que confiam em Deus. Não temeremos. A declaração inicial do Salmo é colocada diante de um cenário mais extremo. Depois de afirmar que Deus é refúgio, força e socorro,
O texto apresenta um mundo em que tudo que parecia estável começa a se mover. Os montes, que durante gerações representavam permanência e firmeza, aparecem sendo deslocados. O mar, cuja força ninguém podia dominar, surge agitado diante dos olhos humanos. Os elementos mais poderosos e mais estáveis pareciam deixar de ocupar o lugar que sempre ocuparam. O mundo visível pode apresentar uma realidade completamente diferente daquela que os homens conheciam. O que parecia permanente pode ser abalado. Aquilo que parecia impossível de mover pode perder a sua estabilidade. E depois de levar a cena até esse ponto, o salmo muda novamente o ambiente. A força das águas revoltas dá lugar a uma corrente que segue em outra direção. O cenário deixa de mostrar aquilo que ameaça destruir e passa a apresentar o que traz vida. Um rio atravessa a cidade de Deus. A paisagem agora é completamente diferente. O barulho das águas revoltas dá lugar à imagem de um rio que alegram a cidade de Deus. Em vez da força descontrolada que dominava a cena anterior, surge uma corrente tranquila que atravessa a cidade e traz vida. A mudança não está apenas na paisagem. O salmo agora apresenta uma realidade diferente. A cidade não é descrita como um lugar cuja segurança depende da força de suas muralhas, da quantidade de seus soldados ou da capacidade de seus habitantes. Enquanto o mundo exterior pode continuar se movimentando, existe algo no centro da cidade que permanece. A cidade, porém, não está separada da história. Ao seu redor, os povos continuam se movimentando. Os reis continuam exercendo poder. As nações continuam tomando decisões que podem alterar o destino de territórios inteiros. O mundo continua sujeito às mudanças, aos conflitos e às decisões dos homens. Mas enquanto a história humana começa novamente a se agitar ao redor da cidade, o Salmo 46 já revelou aquilo que está no seu centro. Deus está presente. A partir desse ponto, a narrativa deixa a cidade e volta os olhos para o mundo ao seu redor. As nações se agitam, os reinos se movimentam, os poderes humanos entram em conflito. A história dos homens começa a avançar em outra direção. Ao redor daquela cidade, o mundo continuava mudando. Os povos entravam em conflitos, reis disputavam territórios e diferentes governantes tentavam aumentar o poder que possuíam. As decisões tomadas nos palácios alcançavam cidades inteiras e as consequências das guerras atravessavam gerações. Muitas vezes, pessoas comuns precisavam viver com os resultados dos conflitos que não haviam escolhido. Ao longo do tempo, alianças eram formadas e depois desfeitas. Territórios mudavam de mãos. Governantes chegavam ao poder e tentavam consolidar seus domínios. Exércitos eram reunidos, cidades eram atacadas, e povos inteiros precisavam se adaptar às mudanças provocadas pelas disputas entre os reinos. Aqueles que viviam naquele mundo conheciam bem a instabilidade do poder. Uma cidade podia parecer protegida durante uma geração e, algumas décadas depois, enfrentar uma ameaça completamente diferente. Um rei podia ser respeitado por todos e, depois de algum tempo, deixar de governar. Um reino podia ampliar seus territórios e, mais tarde, perder o que havia conquistado. A história daquele povo também foi marcada por essas mudanças. Houve períodos em que seus reis tiveram força e momentos em que enfrentaram inimigos muito mais poderosos. Cidades foram construídas, destruídas e reconstruídas. Gerações nasceram em um determinado cenário e envelheceram, vendo aquele mesmo cenário desaparecer. Mas a passagem do tempo continuava revelando uma realidade que nenhuma geração conseguia evitar. Os poderes humanos não permaneciam para sempre. O que um período considerava forte podia perder sua influência em outro. Centros de poder se deslocavam, novos governantes surgiam, e nações que pareciam capazes de determinar o futuro também enfrentavam mudanças que não podiam impedir. Assim, o mundo conhecido por uma geração não era o mesmo que seus filhos receberiam. Os nomes dos governantes mudavam,
Os territórios eram reorganizados e novas ameaças surgiam onde antes ninguém esperava encontrá-las. Os séculos passaram. As cidades mudaram. Os reinos que um dia dominaram grandes territórios desapareceram. A forma de viver também se transformou. As experiências humanas de estar diante de acontecimentos que não consegue controlar continuou existindo. E é justamente nesse ponto que a narrativa deixa aquele mundo antigo e começa a se aproximar de uma realidade que também conhecemos. A forma de viver mudou completamente ao longo dos séculos. As cidades cresceram, os meios de comunicação aproximaram lugares que antes estavam separados por grandes distâncias. E novas gerações passaram a nascer, em um mundo que os povos antigos jamais poderiam imaginar. A humanidade avançou, construiu novas formas de organização e encontrou maneiras de tornar a vida mais rápida e conectada. Mas apesar de todas essas mudanças, a experiência humana diante do inesperado continuou existindo. Uma família podia passar anos construindo a própria estabilidade e, de repente, precisar enfrentar uma crise que não estava nos seus planos. Uma pessoa podia trabalhar, economizar, cuidar daqueles que amava e organizar o futuro com atenção. Mas ainda assim, descobrir que existem acontecimentos capazes de mudar, em pouco tempo, tudo aquilo que levou anos para construir. O mundo havia mudado, mas as pessoas continuavam precisando viver diante de situações que não podiam controlar completamente. Todos os dias, pessoas continuavam trabalhando, tomando decisões, cuidando de suas responsabilidades, sem saber exatamente o que encontrariam pela frente. Algumas carregavam preocupações que ninguém ao redor conseguia perceber. Outras continuavam cumprindo suas tarefas, enquanto tentavam encontrar uma maneira de proteger o futuro. Havia quem chegasse ao fim do dia, depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance, e permanecesse pensando no que poderia acontecer depois. O trabalho terminava, mas a preocupação continuava. A casa estava em silêncio, mas a mente permanecia ocupada. O futuro ainda não havia chegado, mas já pesava sobre o presente. Muitos tentavam antecipar todos os problemas possíveis, planejando cada passo, revisando cada decisão e procurando garantir que nada saísse do controle. Mesmo em um mundo capaz de prever tantas coisas, sempre permanecia alguma coisa que não podia ser completamente antecipada. Uma situação podia mudar, um plano podia ser interrompido, uma estabilidade construída ao longo de anos podia deixar de existir. Diante de tudo isso, as pessoas continuavam vivendo, trabalhando, tomando decisões, seguindo em frente, sem saber exatamente o que encontrariam no dia seguinte. A humanidade havia avançado, o mundo havia se transformado, a vida havia se tornado mais complexa, mas o futuro continuava desconhecido. Foi assim que a antiga mensagem do Salmo 46 atravessou os séculos e chegou novamente a uma nova geração. A história havia atravessado cidades, guerras, reis e reinos. E agora a mesma realidade alcançava pessoas que enfrentavam outros tipos de incerteza. O mundo era diferente. Os problemas tinham novas formas. A vida acontecia em um ritmo que os povos antigos jamais poderiam imaginar. Mas a pergunta continuava existindo. Onde encontrar segurança quando não podemos garantir que tudo permanecerá como está? E depois de atravessar a história e chegar novamente ao presente, o Salmo chega ao seu ponto decisivo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A vida continuou trazendo acontecimentos que ninguém conseguia prever completamente. A história continuou avançando e o mundo continuou mudando. Mas aquele que havia sido apresentado desde o início como refúgio, força e socorro continuava presente. As circunstâncias podiam mudar, mas Deus continuava sendo quem é. E essa é a verdade que atravessa todo o Salmo 46. As circunstâncias mudam, os poderes passam e o mundo continua avançando. Mas Deus continua sendo Deus. Se esta mensagem falou com você, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, visite nossas playlists e conheça outras mensagens e releituras dos Salmos. Cada curtida, comentário, inscrição e compartilhamento ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas.
que talvez estejam procurando exatamente uma palavra como esta. Muita paz e muita luz.